Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Estão preparados? Então, vamos lá! No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para medir comprimentos é o metro. Existem os múltiplos e os submúltiplos do metro. Para você entender melhor o sistema métrico decimal, vamos relembrar as ordens e as classes dos números. Começamos por uma unidade. 10 vezes uma unidade é uma dezena. 100 vezes uma unidade é uma centena. E 1000 vezes uma unidade é uma unidade de milhar. Essas são algumas ordens dos números inteiros. Agora vamos relembrar os números decimais, começando também pela unidade. Se dividirmos uma unidade em 10 partes, teremos um décimo. Se dividirmos uma unidade em 100 partes, teremos um centésimo. E se dividirmos uma unidade em 1000 partes, teremos um milésimo. No sistema métrico decimal é a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. A unidade fundamental para medir comprimentos é o metro. 10 vezes 1 metro é 1 decâmetro. 100 vezes 1 metro é 1 hectômetro. 1000 vezes 1 metro é 1 quilômetro. 1 metro dividido em 10 partes é 1 decímetro. 1 metro dividido em 100 partes é 1 centímetro. E 1 metro dividido em 1000 partes é 1 milímetro. Esses são chamados de múltiplos de metro, ou seja, são maiores que o metro. E esses são os submúltiplos de metro, ou seja, são menores que o metro. Na leitura das medidas de comprimento, lê-se primeiro a parte inteira e depois a parte decimal acompanhada do nome da última ordem. Por exemplo, 3 quilômetros e 65 decâmetros. 15 decâmetros e 25 centímetros. 772 milímetros. Você pode utilizar essa tabela para fazer conversão de unidades. É só deslocar a vírgula para a casa que deseja converter. Por exemplo, como faço para converter 13 metros em decímetros? É só eu deslocar a vírgula, que no caso dos números inteiros ela não aparece, mas fica sempre aqui, ao lado direito do último algarismo. A vírgula está indicando a leitura em metros, por isso a vírgula fica aqui, na casa dos metros. E para converter esse número em decímetro, é só colocar a vírgula na casa dos decímetros e completar com zero. Lembrando que a vírgula fica sempre ao lado direito do último algarismo. Então, 13 metros é o mesmo que 130 decímetros. E agora quero converter 2 metros em centímetros. A vírgula que estava na casa dos metros vai para a casa dos centímetros. Então, 2 metros é o mesmo que 200 centímetros. Agora vamos converter 1 metro e 23 centímetros em milímetros. A vírgula que estava na casa dos metros vai para a casa dos milímetros. Então ficará 1.230 milímetros. 871 centímetros em decímetro. A vírgula que estava na casa do centímetro vai para a casa do decímetro. Então, 871 centímetros é o mesmo que 87 centímetros e 1 decímetro. Vamos observar essas medidas na régua. 1 metro tem 1000 milímetros, ou 100 centímetros. Mas vamos utilizar essa régua aqui que tem apenas 30 centímetros. Cada risquinho desse aqui, do metro ou da régua escolar, é 1 milímetro. Esse aqui, que é um pouquinho maior, representa 5 milímetros, ou seja, a metade de 1 centímetro. A cada 10 milímetros, temos 1 centímetro. E temos também o decímetro, que é o metro dividido em 10 partes. Cada decímetro é representado por 10 centímetros. Só para fixar, cada risquinho da régua representa 1 milímetro. Cada centímetro representa 10 milímetros.
e cada decímetro representa 10 centímetros. Utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre ruas, cidades, estados ou países. O metro é utilizado para expressar altura de pessoas, parede das casas, altura dos móveis. O centímetro é muito utilizado na medição de pequenos objetos, imagens impressas e o tamanho de uma folha, por exemplo. O milímetro é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!